I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. Num dia que parecia comum, era descobrir que aquela rotina sem cor poderia se transformar em algo vibrante. Enquanto revisava documentos no escritório, risos ecoaram pelo ar. Uma música animada invadiu seu ouvido, intrigando-o. Daniel se levantou e, através da porta aberta, deu uma espiada. O que viu mudou tudo. Sofia, a nova funcionária, dançava com Lucas. As roupas coloridas de Sofia se moviam como ondas, e o menino, com um sorriso amplo, tentava acompanhar os passos da moça. Era uma cena de uma beleza pura, quase mágica. Daniel ficou paralisado, um nó no peito. Ele nunca tinha visto Lucas tão feliz. O ritmo da música preenchia o espaço e a dança parecia criar um laço entre eles, uma conexão que ele nunca havia imaginado. Sofia tinha algo especial, algo que iluminava o garoto. Mas, à medida que ele observava, uma sensação de vulnerabilidade o tomou. Daniel sempre foi conhecido por sua firmeza, por controlar tudo ao seu redor, mas ali ele se sentiu perdido. O que aconteceria se a alegria que via fosse ameaçada? Se alguém descobrisse essa aproximação, o que as pessoas pensariam? As vozes que sempre falavam sobre ele, sobre sua família, começaram a perturbar sua mente. E enquanto o casal dançava, um paradoxo se formava. Ele queria proteger Lucas, mas também queria que ele brilhasse. Conforme os dias passaram, David começou a se aproximar mais de Sofia. A cada interação, os dois começaram a compartilhar suas dores. Sofia nunca contou sobre sua vida anterior, mas Daniel percebeu que havia um mistério em seu olhar. Questionamentos começaram a surgir. De onde ela veio? Qual era a conexão que ela tinha com? Seria Daniel capaz de enfrentar seu próprio passado por Lucas? A resposta o deixaria à beira de um abismo emocional. As risadas que antes ecoavam no ar agora eram um presságio de que uma tempestade estava se formando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Daniel ainda estava perdido em pensamentos sobre a dança de Lucas e Sofia, quando um grito agudo cortou o ar, trazendo-o de volta à realidade. A música parou abruptamente. O coração de Daniel disparou. Ele correu em direção ao escritório, seu olhar aflito. Ao abrir a porta, a cena diante dele parecia um pesadelo. Lucas estava no chão, com as mãos na cabeça, tremendo. Sofia estava de pé em choque, os olhos arregalados e a boca entreaberta, como se estivesse tentando processar o que acontecia. O ar ao redor parecia pesado, como se o mundo tivesse parado por um instante. Daniel abraçou Lucas, que estava visivelmente assustado. Lucas, meu filho, o que aconteceu? Ele perguntou, a voz falhando. Ele... Sofia balbuciou, ainda sem conseguir articular. O pânico em seu olhar fez o coração de Daniel afundar. Ele olhou de volta para Lucas, que estava em sua bolha, perdido em um mar de emoções que Daniel não conseguia entender. No entanto, o verdadeiro horror ainda estava por vir. Sofia, com um tremor nas mãos, finalmente conseguiu falar. Ele viu algo. No jardim, um homem. Ele estava lá. Daniel sentiu um nó na garganta. Um homem. Ele olhou para fora da janela. A mansão era grandiosa,
mas o grande jardim, em silêncio, parecia esconder segredos. Ele se levantou, deixando Lucas em segurança no sofá. Sofia, você tem certeza? O que ele viu? O medo se misturava com a ansiedade. Ele estava olhando. Ele estava observando nós. Sofia respondeu, um leve tremor na voz. Eu não sei quem era, mas era alguém, não parecia normal. Daniel sentiu o sangue esfriar. A ansiedade crescia dentro dele. Sem pensar duas vezes, Daniel pegou o celular e ligou para a segurança da mansão, pedindo que verificassem a área externa. Ele não podia deixar que Lucas ficasse assustado assim. Não novamente. Ao mesmo tempo, um sentimento de raiva começou a crescer dentro dele. Como alguém poderia se atrever a entrar em sua vida? Em seu espaço seguro? O segurança chegou rapidamente, mas antes que qualquer coisa pudesse ser resolvida, o olhar de Lucas parou. O menino estava perto da janela, com os olhos fixos na escuridão do jardim. Ele está lá de novo, sussurrou, a voz tímida. Daniel se virou rapidamente. Os braços de Lucas estavam levantados como se algo invisível o atraísse. A inquietação tomou conta de Daniel. Lucas, não, fique longe da janela. Mas era tarde. No instante em que ele falou, uma figura sombria tomou forma na escuridão. Um homem alto, encapuzado, olhava diretamente para dentro da casa. O segurança foi em direção a ele, mas antes que alguém pudesse agir, a figura desapareceu. O coração de Daniel martelava no peito. Onde ele foi? Daniel perguntou, a garganta seca. Voltar a olhar para Lucas, cujos olhos estavam cheios de medo e confusão. O despedaçava. Então, um novo pensamento cortou sua mente. Como aquela pessoa sabia sobre Lucas? Como ele sabia que algo estava acontecendo dentro de sua casa? A tensão cresceu, como um vulcão prestes a entrar em erupção. E no fundo, Daniel sabia que aquele encontro não era um acaso. As sombras do seu passado começaram a se arrastar em direção à luz, trazendo à tona segredos que ele pensava estarem enterrados. Estamos em perigo, não estamos? Sofia questionou, e a vulnerabilidade em sua voz atingiu Daniel como um soco no estômago. Ele olhou para ela, o pavor refletido em seus olhos. Agora, mais do que nunca, ele precisava se proteger e proteger Lucas. Mas como? Sem saber a resposta, sentiu que tudo estava prestes a desmoronar. As risadas do passado ecoavam distantes, e agora na sombra daquele homem desaparecido, a tempestade estava muito mais próxima do que ele imaginava. O que mais estava por vir? A única certeza era a urgência da situação. Daniel sentiu seu coração disparar, um ritmo frenético que ecoava em sua cabeça. Meu Deus, ele pensou, observando Lucas, que parecia hipnotizado pela figura sombria no jardim. Um misto de adrenalina e terror invadiu seu corpo. Ele precisava agir, e rápido. O segurança, nervoso, já estava na porta, olhando para o jardim escuro. Daniel não conseguia desviar os olhos de Lucas. O menino tremia, seus pequenos dedos apontando para fora, como se estivesse chamando algo. Sofia, fique perto de Lucas, Daniel gritou. A voz tensa. Ela acenou com a cabeça, mas o choque ainda a mantinha paralisada. Ele sentiu o suor escorrendo pela lateral do rosto. Você viu para? Onde ele foi? Perguntou, tentando controlar a ansiedade. Não, ele desapareceu. Sofia respondeu, a voz trêmula. Mas a expressão de Lucas, havia algo mais. Algo que o fazia acreditar que essa figura não era desconhecida. Daniel se aproximou do filho, agachando-se ao seu lado, segurando o seu rostinho. Lucas, o que você viu? Quem era ele? Lucas olhou para o pai, seus olhos grandes e assustados. Ele tinha um símbolo, um círculo com uma linha embaixo, balbuciou, quase em um sussurro. Como uma bomba. O que quer que fosse, aquele homem tinha uma relação com Lucas. O pânico aumentou.
O segurança, sem saber como lidar com a situação, correu para o jardim, enquanto Daniel tentava segurar Lucas para que ele não se aproximasse mais da janela. Não, não fique aqui, Daniel instruiu, mantendo o braço em volta do menino. Ele olhou para Sofia, buscando respostas nos olhos dela. Mas o que viu foi mais desespero. Ela parecia cada vez mais preocupada, como se tudo tivesse simplesmente desmoronando ao seu redor. Então, enquanto todos tentavam compreender o que estava acontecendo, o silêncio foi quebrado por um estrondo. A porta principal da mansão, que estava meio entreaberta, se fechou com um impacto. Um frio na espinha percorreu Daniel enquanto ele sentia uma presença ainda mais intensa no ar. Lucas, por favor, me diga qualquer coisa que você lembre sobre esse homem. É muito importante, ele suplicou, uma angústia crescendo no peito. Mas Lucas apenas balançou a cabeça e começou a chorar, seu corpo tremendo. Ele sabia de nós, sabia tudo, ele gritou, e a confusão se transformou em pânico absoluto. Nesse momento, a porta se abriu novamente, mas não foi o segurança que voltou. Era a figura sombria, e com ele, um medo absoluto. Daniel sentiu o sangue esquentar em suas veias, enquanto a sombra avançava em direção a eles. Era a mesma figura que Lucas havia visto, mas o que lhe chamou a atenção foi a expressão que mudou no rosto de Sofia. Não. Quanto tempo você pensou que poderia esconder isso de mim? Ela gritou. A súbita mudança em seu tom fez Daniel erguer a cabeça. Aquilo não fazia sentido. Sofia estava mudando. Seus traços eram diferentes. A luz da lua revelou uma expressão que ele não reconhecia. Você não pode mais fugir, Daniel. Ele veio pela verdade. Daniel ficou paralisado. As palavras de Sofia ressoavam em sua mente. O que ela sabia, o que toda aquela situação significava realmente. Ele olhou para Lucas, que agora estava se escondendo atrás do pai, o olhar confuso e apavorado. Tudo o que Daniel achava que conhecia estava se desintegrando diante de seus olhos. As verdades que ele havia enterrado pareciam agora estar emergindo. E como se tudo isso estivesse em um turbilhão, Daniel fez a única pergunta que tinha que ser feita. Sofia, quem é você? O que está acontecendo? A resposta dela, ou a ausência dela, poderia mudar tudo. Ele sabia que as sombras do passado não eram apenas lembranças. Estavam prontas para devorar tudo que ele considerava seguro. E a única certeza era que algo muito maior do que eles poderia estar prestes a acontecer. Daniel estava paralisado, as palavras de Sofia ecoando em sua mente. Ele olhou para Lucas, que se encolhia atrás dele, tremendo. A figura sombria à sua frente parecia irreal, mas a tensão a tornava palpável. Desde quando você sabe disso? Daniel perguntou. Sua voz quase um sussurro, enquanto o pânico crescia. Ele sentia o coração martelando no peito. Eu não queria que você descobrisse assim, Sofia respondeu, os olhos cheios de tristeza e algo mais, um brilho de dor profunda. Eu só queria proteger você e Lucas. Ela deu um passo à frente, mas a figura se moveu, para bloquear sua passagem, parecendo mais ameaçadora a cada segundo. A atmosfera estava pesada, como se o ar tivesse sido comprimido. Lucas, assustado, olhou de um para o outro, sem entender. Quem é ele, mamãe? Ele perguntou, a voz fraca. Sofia hesitou. O silêncio parecia gritar. Ele é parte do que eu vim resolver, parte do meu passado. O homem encapuzado, que observava em silêncio, finalmente se apresentou. Sua voz profunda, rasgando o silêncio. Está na hora de você encarar a verdade, Sofia. Não pode mais esconder. Ele vai descobrir tudo, e já é hora. Uma vibração de raiva cruzou sua voz. Descobrir o quê? Daniel exigiu, a angústia se transformando em ardor. Ele queria respostas, não mais enigmas. Cada palavra saía como um grito de desespero. Você não entende. É muito mais complicado do que você imagina. O que você pensou que sabia sobre mim?
Não é tudo verdade, Sofia gritou, sua expressão mudando de medo para determinação. A figura a seu lado, que parecia um mero espectro, começou a se materializar. O capuz caiu ligeiramente, e Daniel ficou em choque ao reconhecer os traços daquele homem. Era Luiz, seu irmão, que ele não via há anos. Os dois sempre estiveram em lados opostos da vida, separados por escolha, por rixas familiares que pareciam não ter fim. Sofia, o que você tem a ver com ele? Daniel sentiu um nó na garganta. O sangue fervia em suas veias, a realidade explodindo em sua cabeça como um quebra-cabeça cujas peças não se encaixavam. As lembranças de seu passado, de suas promessas e da necessidade de manter Lucas longe de tudo isso. Todas se chocavam em sua mente. Eu não podia contar, Sofia sussurrou, quase em um soluço. Era uma questão de proteção, de não trazer você para isso. Eu não sabia que ele ainda estava vivo. A voz dela tremia, as lágrimas ameaçando escorregar por seu rosto. Lucas, ainda colado a Daniel, parecia confuso e perdido. Papai, o que está acontecendo? Ele olhou para a mãe e depois para o misterioso homem. E algo dentro dele parecia reconhecer a tensão. Foi nesse instante que um clarão iluminou a sala e um ruído ensurdecedor ecoou. A porta da mansão se abriu com um estrondo mais forte do que antes, e pessoas começaram a entrar. Uma equipe de segurança armada, seguindo ordens de um homem que se destacava entre eles. Daniel, todos para fora, estamos sob ataque, gritaram, e o pânico tomou conta instantaneamente. As sombras da porta se faziam acompanhar por uma luz estrondosa que parecia refletir o caos que ameaçava explodir na casa. O que estava acontecendo? A vida de Daniel estava se despedaçando na sua frente, enquanto eles eram forçados para longe um do outro. Vamos, temos que nos proteger. Daniel gritou, segurando Lucas pela mão. Sofia, que hesitou, parecia tomar uma decisão naquele momento. Ela enfrentou Luiz, os olhos cheios de um fogo que Daniel nunca tinha visto. Se você quer me fazer mal, venha, mas não vou deixar que eles se machuquem. A intensidade de suas palavras fazia o ar vibrar ao redor. A situação estava prestes a se tornar ainda mais explosiva. Daniel se virou, puxando Lucas para mais perto, enquanto sua mente corria para encontrar uma saída. As sombras do passado e as ameaças do presente se uniam, e a única certeza era: algo muito pior estava a caminho, algo que poderia mudar tudo de uma vez. Eles não estavam apenas em perigo imediato, mas envolvidos em algo muito maior. Temos que sair agora, ele gritou, mas no fundo, ele sabia que essa era apenas a ponta do iceberg. O que mais ele não sabia sobre aqueles que estavam tão próximos a ele? As respostas estavam se escondendo nas sombras, e Daniel precisava encontrá-las, mesmo que custasse tudo. Daniel estava paralisado, as palavras de Sofia ecoando em sua mente. Ele olhou para Lucas, que se encolhia atrás dele, tremendo. A figura sombria à sua frente parecia irreal, mas a tensão a tornava palpável. Desde quando você sabe disso? Daniel perguntou, sua voz quase um sussurro, enquanto o pânico crescia. Ele sentia o coração martelando no peito. Eu não queria que você descobrisse assim, Sofia respondeu, os olhos cheios de tristeza e algo mais, um brilho de dor profunda. Eu só queria proteger você e Lucas. Ela deu um passo à frente, mas a figura se moveu para bloquear sua passagem, parecendo mais ameaçadora a cada segundo. A atmosfera estava pesada, como se o ar tivesse sido comprimido. Lucas, assustado, olhou de um para o outro, sem entender. Quem é ele, mamãe? Ele perguntou, a voz fraca. Sofia hesitou. O silêncio parecia gritar. Ele é parte do que eu vim resolver. Parte do meu passado. O homem encapuzado, que observava em silêncio, finalmente se apresentou. Sua voz profunda, rasgando o silêncio.
Está na hora de você encarar a verdade. Sofia, não pode mais esconder. Ele vai descobrir tudo, e já é hora. Uma vibração de raiva cruzou sua voz. Descobrir o quê? Daniel exigiu, a angústia se transformando em ardor. Ele queria respostas, não mais enigmas. Cada palavra saía como um grito de desespero. Você não entende. É muito mais complicado do que você imagina. O que você pensou que sabia sobre mim não é tudo verdade. Sofia gritou, sua expressão mudando de medo para determinação. A figura a seu lado, que parecia um mero espectro, começou a se materializar. O capuz caiu ligeiramente, e Daniel ficou em choque ao reconhecer os traços daquele homem. Era Luiz, seu irmão, que ele não via há anos. Os dois sempre estiveram em lados opostos da vida, separados por escolha, por rixas familiares que pareciam não ter fim. Sofia, o que você tem a ver com ele? Daniel sentiu um nó na garganta. O sangue fervia em suas veias, a realidade explodindo em sua cabeça como um quebra-cabeça, cujas peças não se encaixavam. As lembranças de seu passado, de suas promessas e da necessidade de manter Lucas longe de tudo isso, todas se chocavam em sua mente. Eu não podia contar, Sofia sussurrou, quase um soluço. Era uma questão de proteção, de não trazer você para isso. Eu não sabia que ele ainda estava vivo. A voz dela tremia, as lágrimas ameaçando escorregar por seu rosto. Lucas, ainda colado a Daniel, parecia confuso e perdido. Papai, o que está acontecendo? Ele olhou para a mãe e depois para o misterioso homem, e algo dentro dele parecia reconhecer a tensão. Foi nesse instante que um clarão iluminou a sala, e um ruído ensurdecedor ecoou. A porta da mansão se abriu com um estrondo, mais forte do que antes, e pessoas começaram a entrar. Uma equipe de segurança armada, seguindo ordens de um homem que se destacava entre eles. Daniel, todos para fora. Estamos sob ataque, gritaram, e o pânico tomou conta instantaneamente. As sombras da porta se faziam acompanhar por uma luz estrondosa que parecia refletir o caos que ameaçava explodir na casa. O que estava acontecendo? A vida de Daniel estava se despedaçando na sua frente, enquanto eles eram forçados para longe um do outro. Vamos, temos que nos proteger, Daniel gritou, segurando Lucas pela mão. Sofia, que hesitou, parecia tomar uma decisão naquele momento. Ela enfrentou Luiz, os olhos cheios de um fogo que Daniel nunca tinha visto. Se você quer me fazer mal, venha, mas não vou deixar que eles se machuquem. A intensidade de suas palavras fazia o ar vibrar ao redor. A situação estava prestes a se tornar ainda mais explosiva. Daniel se virou, puxando Lucas para mais perto, enquanto sua mente corria para encontrar uma saída. As sombras do passado e as ameaças do presente se uniam. E a única certeza era: algo muito pior estava a caminho. Algo que poderia mudar tudo de uma vez. Eles não estavam apenas em perigo imediato, mas envolvidos em algo muito maior. Temos que sair agora, ele gritou. Mas no fundo, ele sabia que essa era apenas a ponta do iceberg. O que mais ele não sabia sobre aqueles que estavam tão próximos a ele? As respostas estavam se escondendo nas sombras e Daniel precisava encontrá-las, mesmo que custasse tudo. Enquanto todos estavam ocupados com o novo tumulto, um grito cortou o ar, agudo e penetrante, reverberando nas paredes da casa. Não era um grito de medo, mas de dor. Daniel se virou, o coração na boca, e viu Sofia. Ela estava caída no chão, as mãos segurando a cabeça. Apenas alguns passos à frente, os olhos arregalados. O homem encapuzado, o irmão de Daniel, avançava em sua direção, com uma expressão de pura determinação. Você não vai escapar de mim esta vez, Sofia, Luiz gritou, e várias palavras queimava como ácido. Sofia parecia lutar contra algo. O que estava acontecendo? Daniel se impulsionou, uma adrenalina selvagem se apoderando dele. Ele saiu do lugar, jogando Lucas em seus braços. Sofia, ele gritou, sua voz rasgada pela preocupação.
Fique comigo. Mas antes que chegasse até ela, a figura sombria a envolveu em um manto de escuridão que parecia absorver a luz ao redor. Daniel parou, paralisado, assistindo horrorizado enquanto Sofia desaparecia, como se estivesse sendo tragada por um buraco negro. Não, não! O grito de Daniel parecia se perder no vazio. Ele olhou para Lucas, que chorava, e percebeu que o menino não olhava para ele. Os olhos de Lucas estavam fixos na escuridão, como se estivesse hipnotizado pela cena à sua frente. Ele sabia onde te encontrar, Lucas murmurou, e Daniel sentiu seu coração gelar. Quem era ele? O que era essa força que os envolvia e fazia tudo parecer tão confuso? Lucas, não olhe, fique comigo, Daniel implorou, mas o garoto parecia estar distante, como se um fio invisível o conectasse àquela escuridão. E foi naquele momento, quando Daniel estava prestes a perder a última conexão que tinha com Sofia, que tudo mudou. A figura encapuzada olhou para Daniel e uma faísca de reconhecimento cruzou seu rosto. O tempo acabou, Daniel. A verdade está prestes a ser revelada, e você não está preparado para o que vem a seguir. O sangue de Daniel gelou. O mundo girou em seu redor. O que isso significava? De verdade, ele nunca se sentiu tão perdido. E no fundo de tudo, a pergunta queimava em sua mente. Quem realmente era Sofia? E o que Luiz estava escondendo? Um nó se formou em sua garganta, e um pensamento o atormentou. Às vezes, a escuridão guarda segredos. E esses segredos estão prestes a vir à tona. A figura encapuzada olhou para Daniel, e uma faísca de reconhecimento cruzou seu rosto. Era como se um peso imenso tivesse caído sobre ele. O tempo acabou, Daniel. A verdade está prestes a ser revelada, e você não está preparado para o que vem a seguir. Desgraça, o que você quer dizer com isso? Daniel exigiu, seu coração disparando em seu peito. Ele olhou rapidamente para Lucas, que estava em estado de choque, seu pequeno corpo tremendo, e se perguntou o que mais ele poderia perder naquele momento. A tensão na sala apertou, e a atmosfera ficou ainda mais pesada. Daniel sentiu a adrenalina percorrendo suas veias. Ele sabia que a escuridão que o cercava não era apenas uma presença. Era uma ameaça. Você não compreende, o homem disse, com a voz envolta em eco. Sofia, sua vida está entrelaçada com o que escondi por tanto tempo. Sofia, de joelhos no chão, olhou para Daniel com desespero. Daniel, eu não sei, com um brilho maligno nos olhos. Chega, você não vai tocar nele. Daniel gritou, correndo em direção a Lucas, apenas para ser parado abruptamente por Sofia. Não, não o deixe se aproximar. Um grito ecoou, rasgando a tensão no ar. Era de Sofia. Ela segurou a cabeça, e suas feições mudaram, como se uma sombra a possessasse. Ele sabe de mim. Ela respirou profundamente, e a verdade começou a escapar. Eu sou irmã dele também. O mundo de Daniel desabou. As palavras de Sofia se tornaram como lâminas afiadas, cortando seus pensamentos. O quê? Como assim? Isso é loucura! Ele gritou, o choque o paralisando, sentindo seu coração despedaçar. Aquela mulher, que ele havia amado e acreditado, fazia parte de uma história que ele nunca imaginou. Lucas olhou para os dois adultos, os olhos cheios de confusão e medos. Mas isso significa que somos todos ligados? O menino estava apavorado e Daniel sentiu um aperto no peito. Sim, Luiz confirmou, seu tom triunfante. Nós somos parte de uma linhagem que está sendo caçada. E a presença de Lucas atraiu a atenção que não conseguimos evitar. Ele sempre soube, desde que nasceu. Ele foi escolhido. O choque atingiu Daniel como um golpe. O chão parecia desaparecer sob seus pés. Escolhido? Para quê? Para ser o alvo da sua família de loucos. Ele é a chave, Daniel. A chave para tudo. A proteção, o poder, tudo. Luiz disse gesticulando com as mãos,
enquanto a fúria se instalava. E agora que você sabe disso, não há como voltar. A sala se tornou um turbilhão de emoções, com as sombras crescendo ao redor. Teles. Daniel podia sentir a realidade se desmanchando. Tudo o que pensou que sabia, cada momento, cada escolha, tudo estava em uma linha tênue. Ele olhou para Lucas, que estava em estado de confusão, e então para Sofia, que agora parecia uma estranha. Temos que sair. Precisamos afastar Lucas disso, Daniel gritou. Mas uma nova onda de luz cortou a escuridão. Um brilho vindo do jardim iluminou o ambiente, e uma presença conhecida parecia estar se formando. A porta se abriu repentinamente, e uma mulher entrou, sua silhueta brilhando. Era Célia, a mãe de Daniel, uma mulher que todos acreditavam estar morta. Os olhos de Daniel se encheram de incredulidade. Mãe, como você? Daniel, meu filho, a verdade não é o que você pensa. Não é só sobre você e Sofia. É muito maior, ela disse, e as palavras dela pareciam acalmar a tempestade em seu coração. E você, Lucas? Você não é o que acha que é. A revelação se fez pesada no ar, e Daniel ficou em silêncio, sufocado pela realidade atroz. Ele olhou para Lucas, o menino, e esperou. O que mais poderia ser revelado? A única certeza era que as sombras do passado finalmente estavam sendo confrontadas, e logo tudo mudaria. A presença de Célia era inegável, um raio de luz em meio à escuridão. Daniel mal podia acreditar que ela estava ali, diante dele, viva. Mas as palavras dela só aumentavam a tensão. Você precisa ouvir, Daniel. Tudo isso está interligado. E Lucas, ele tem um papel essencial. Não podemos nos atrasar, Célia falou, a voz firme, mas cheia de preocupação. Daniel se sentiu dividido. Ele queria entender, mas seu instinto protetor tomava conta. Primeiro, o que você está fazendo aqui? Por que você não me contou que estava viva? E o que está acontecendo com Sofia? Ele perguntou. A cada palavra, uma maré de emoções. Sofia, ainda de joelhos, buscava algo em seu interior. Daniel, escute sua mãe. Há forças que não podemos controlar. Antes que os dois pudessem continuar, um estrondo ecoou novamente, mais forte desta vez. A porta se abriu com violência, deixando uma pilha de poeira dançando na luz. Um grupo de homens encapuzados entrou, armados e com rostos sérios, e a atmosfera se transformou em um campo de batalha iminente. Procuramos o garoto. Ele é a chave, gritaram em uníssono, as vozes agarrotadas e ameaçadoras. Daniel virou-se rapidamente para trás, protegendo Lucas com seu corpo. Lucas, para trás, ele gritou. Adrenalina correndo como um rio em fúria. O garoto estava em choque, e Daniel não poderia deixá-lo se aproximar de qualquer forma. Célia olhou para os homens, seu rosto endurecendo. Saia, agora! Você não terão o que vieram buscar. Mas os novos intrusos apenas riram, como se suas palavras fossem simples ventos. Num momento como este, a verdade será revelada, bem na sua frente. Um dos desconhecidos respondeu, e na voz dele havia uma ameaça latente, fria e distante. Daniel sentiu a respiração acelerar. Quem são vocês? O que querem com meu filho? A raiva e o medo se entrelaçavam em seu peito, como se quisessem explodir. Ele sabia que não podia deixar que Lucas fosse levado, mas a situação angustiava seus sentidos, como se um relógio para a destruição estivesse contando os segundos. Então, num instante, tudo mudou. Um deles se aproximou rapidamente de Célia. Com um movimento ágil, puxou uma adaga brilhante de repente. Você me traiu, mãe, mas não aqui. Hoje você não escapa. Um grito de dor e desespero escapou dos lábios de Célia, enquanto o homem cravava a adaga em seu próprio corpo, como se quisesse se sacrificar. O movimento foi tão inesperado, tão brutal, que Daniel quase não conseguiu reagir. O ar ficou pesado, as palavras não saíam. Célia, sua mãe, estava caindo.
e ele se lançou para pegá-la. Mas os homens estavam ágeis, cercando Daniel e Lucas enquanto Célia desabava. E então um brilho teve seu auge. A adaga não parou de brilhar. Mas não era apenas luz, estava sugando algo. O que? O que você fez? Sussurrou. Os olhos, cheios de dor. Lucas, ele não pode. E então, como se fosse uma onda, a verdade se chocou na mente de Daniel. Lucas, meu filho, você não é quem você pensa que é. A declaração cortava o ar, uma realidade completamente nova. Célia olhou para Lucas com olhos de aflição, como se estivesse tendo uma premonição. Daniel finalmente se virou para Lucas. O menino estava em estado de choque. A expressão era de pavor e confusão. Não, não. Você é meu filho. Você é tudo que tenho. O horizonte do seu mundo se desfazia diante dele. E nesse momento de caos, o mais chocante aconteceu. Lucas, reprimido, começou a brilhar. Uma luz dourada envolveu seu corpo, e fora do controle, ele se ergueu do chão. Daniel ficou paralisado. Lucas, o que está acontecendo? A cena tomou forma. O sorriso inocente de Lucas sumia e, no lugar, uma expressão de poder apinhava o pequeno rosto. Ele começou a murmurar palavras em uma língua que Daniel nunca ouvira. As sombras ao redor se moviam, e os homens engoliram em um medo incontrolável. A multidão iria se espalhar ou seriam todos tragados pela luz de Lucas? Antes que Daniel pudesse questionar tudo, uma explosão de energia chocou a casa e todos foram empurrados para trás. Gritos, luz, tudo misturava em um redemoinho. Quando a poeira assentou, Daniel se levantou, olhando ao redor. Os homens tinham desaparecido e a luz de Lucas também. Tudo estava silencioso. Mas o que havia restado era um mistério ainda maior. Célia estava ali. O que ela tinha de verdade para revelar? E a mais importante de todas as perguntas: quem realmente era Lucas? A única certeza era que tudo havia mudado para sempre. A presença de Célia era inegável, um raio de luz em meio à escuridão. Daniel mal podia acreditar que ela estava ali, diante dele viva, mas as palavras dela só aumentavam a tensão. Você precisa ouvir, Daniel. Tudo isso está interligado. E Lucas, ele tem um papel essencial. Não podemos nos atrasar, Célia falou, a voz firme, mas cheia de preocupação. Daniel se sentiu dividido. Ele queria entender, mas seu instinto protetor tomava conta. Primeiro, o que você está fazendo aqui? Por que você não me contou que estava viva? E o que está acontecendo com Sofia? Ele perguntou. A cada palavra, uma maré de emoções. Sofia, ainda de joelhos, buscava algo em seu interior. Daniel, escute sua mãe. Há forças que não podemos controlar. Antes que os dois pudessem continuar, um estrondo ecoou novamente, mais forte desta vez. A porta se abriu com violência, deixando uma pilha de poeira dançando na luz. Um grupo de homens encapuzados entrou, armados e com rostos sérios, e a atmosfera se transformou em um campo de batalha iminente. Procuramos o garoto, ele é a chave, gritaram em uníssono, as vozes agarrotadas e ameaçadoras. Daniel virou-se rapidamente para trás, protegendo Lucas com seu corpo. Lucas, para trás! Ele gritou, a adrenalina correndo como um rio em fúria. O garoto estava em choque, e Daniel não poderia deixá-lo se aproximar de qualquer forma. Célia olhou para os homens, seu rosto endurecendo. Saia, agora, você não terão o que vieram buscar. Mas os novos intrusos apenas riram, como se suas palavras fossem simples ventos. Num momento como este, a verdade será revelada bem na sua frente. Um dos desconhecidos respondeu, e na voz dele havia uma ameaça latente, fria e distante. Daniel sentiu a respiração acelerar. Quem são vocês? O que querem com meu filho? A raiva e o medo se entrelaçavam em seu peito, como se quisessem explodir. Ele sabia que não podia deixar que Lucas fosse levado, mas a situação angustiava seus sentidos, como se um relógio para a destruição estivesse contando os segundos. Então, num instante,
tudo mudou. Um deles se aproximou rapidamente de Célia. Com um movimento ágil, puxou uma adaga brilhante de repente. Você me traiu, mãe, mas não aqui. Hoje você não escapa. Um grito de dor e desespero escapou dos lábios de Célia, enquanto o homem cravava a adaga em seu próprio corpo, como se quisesse se sacrificar. O movimento foi tão inesperado, tão brutal, que Daniel quase não conseguiu reagir. O ar ficou pesado, as palavras não saíam. Não! Célia gritou, enquanto o sangue escorria em um fluxo vermelho intenso, tingindo o chão. O rosto dela ficou pálido e seus olhos se arregalaram, cheios de dor e surpresa, enquanto ela caiu de joelhos. Daniel, o eco do seu nome vindo dela, era um grito cortante. A luz que antes iluminava o ambiente, agora parecia escurecer. Um espectro de desespero pairando. Os intrusos riram, satisfeitos com o desespero que haviam causado. A verdade sempre vem à tona, não é mesmo, Célia? Um deles zombou, seus olhos repletos de malícia. Não, não pode ser, Daniel murmurou, em estado de choque. Ele olhou para Lucas, que estava em estado de confusão e pavor. O que estava acontecendo? O sangue de Célia brilhava na luz, e ela estava ali, tão viva, tão próxima, e agora? Não. Por que você fez isso? Daniel sussurrou, sua voz falhando. Você poderia ter... Não, isso não pode estar acontecendo. Então, como se um interruptor tivesse sido acionado, o ambiente mudou novamente. A adaga que Célia usou para se sacrificar não era qualquer adaga. Ela começou a pulsar, emitindo uma luz estranha, e uma energia indescritível começou a emanar dela, envolvendo Lucas também. A luz se expandiu, e Daniel sentiu como se estivesse sendo puxado para um vórtice. Lucas, não! Daniel gritou, estendendo a mão para o filho. Mas Lucas começou a flutuar, seu corpo levantando-se lentamente, como se estivesse ligado à adaga. Papai! O grito de Lucas ecoou, um misto de terror e desespero. Mas, ao mesmo tempo, algo mudava. Os olhos de Lucas brilhavam de uma maneira jamais vista. Eu sou. Eu sou. As palavras dele foram interrompidas quando a luz explodiu. Um clímax de energia que fez o chão tremer. Célia começou a soltar murmúrios, sua voz tremendo. É a profecia. Daniel, ele está ligado a tudo isso. Você precisa parar isso. A verdade misteriosa tomou forma. No meio da confusão, Daniel se deu conta de que Célia e Lucas estavam ligados de uma forma que ele jamais poderia imaginar. Era mais do que uma relação de mãe e filho. Era uma conexão de poder, de destino. Mas quando a luz e a escuridão colidiram, um grito profundo e gutural cortou o ar. Um novo homem, uma sombra mais demoníaca e forte, surgiu do vórtice. Com um prazer macabro. Finalmente, a linhagem foi reunida. Agora, a verdadeira batalha pode começar. As palavras dele ecoaram pela sala, deixando Daniel em choque. Que batalha! Que linhagem! Ele olhou para Célia e Lucas, e tudo o que havia garantido naquela casa desabou como um castelo de cartas. O que aconteceu ali mudaria o curso de suas vidas para sempre. A verdade, que parecia um fardo, agora era uma arma. O desespero dominava. E a única certeza era que a verdadeira Lita estava apenas começando. Ele precisava proteger Lucas. Mas de quem? Do irmão? Da própria mãe? E o que aquela luz significava para o futuro? Estamos em perigo, Daniel. Você precisa fazer uma escolha. As palavras de Célia reverberaram em sua mente, enquanto o caos se instalava ao redor. Que escolha? O que ele realmente sabia? E o que estava prestes a ser revelado poderia destruir tudo o que ele amava e tudo o que ele era. A presença de Célia era inegável, um raio de luz em meio à escuridão. Daniel mal podia acreditar que ela estava ali, diante dele, viva. Mas as palavras dela só aumentavam a tensão.
Você precisa ouvir, Daniel. Tudo isso está interligado. E Lucas, ele tem um papel essencial. Não podemos nos atrasar. Célia falou, a voz firme, mas cheia de preocupação. Daniel se sentiu dividido. Ele queria entender, mas seu instinto protetor tomava conta. Primeiro, o que você está fazendo aqui? Por que você não me contou que estava viva? E o que está acontecendo com Sofia? Ele perguntou. A cada palavra, uma maré de emoções. Sofia, ainda de joelhos, buscava algo em seu interior. Daniel, escute sua mãe. Há forças que não podemos controlar. Antes que os dois pudessem continuar, um estrondo ecoou novamente, mais forte desta vez. A porta se abriu com violência, deixando uma pilha de poeira dançando na luz. Um grupo de homens encapuzados entrou, armados e com rostos sérios, e a atmosfera se transformou em um campo de batalha iminente. Procuramos o garoto. Ele é a chave, gritaram em uníssono. As vozes agarrotadas e ameaçadoras. Daniel virou-se rapidamente para trás, protegendo Lucas com seu corpo. Lucas, para trás! Ele gritou, a adrenalina correndo como um rio em fúria. O garoto estava em choque, e Daniel não poderia deixá-lo se aproximar de qualquer forma. Célia olhou para os homens, seu rosto endurecendo. Saia, agora! Você não terão o que vieram buscar. Mas os novos intrusos apenas riram, como se suas palavras fossem simples ventos. Num momento como este, a verdade será revelada. Bem na sua frente, um dos desconhecidos respondeu, e na voz dele havia uma ameaça latente, fria e distante. Daniel sentiu a respiração acelerar. Quem são vocês? O que querem com meu filho? A raiva e o medo se entrelaçavam em seu peito, como se quisessem explodir. Ele sabia que não podia deixar que Lucas fosse levado, mas a situação angustiava seus sentidos, como se um relógio para a destruição estivesse contando os segundos. Então, num instante, tudo mudou. Um deles se aproximou rapidamente de Célia. Com um movimento ágil, puxou uma adaga brilhante de repente. Você me traiu, mãe, mas não aqui. Hoje, você não escapa. Um grito de dor e desespero escapou dos lábios de Célia, enquanto o homem cravava a adaga em seu próprio corpo, como se quisesse se sacrificar. O movimento foi tão inesperado, tão brutal, que Daniel quase não conseguiu reagir. O ar ficou pesado, as palavras não saíam. Não! Célia gritou, enquanto o sangue escorria em um fluxo vermelho intenso, tingindo o chão. O rosto dela ficou pálido, e seus olhos se arregalaram, cheios de dor e surpresa, enquanto ela caiu de joelhos. Daniel. O eco do seu nome vindo dela era um grito cortante. A luz que antes iluminava o ambiente agora parecia escurecer. Um espectro de desespero pairando. Os intrusos riram, satisfeitos com o desespero que haviam causado. A verdade sempre vem à tona, não é mesmo, Célia? Um deles zombou, seus olhos repletos de malícia. Por que você fez isso? Daniel sussurrou, sua voz falhando. Ele olhou para Lucas, que estava em estado de confusão e pavor. O que estava acontecendo? O sangue de Célia brilhava na luz, e ela estava ali, tão viva, tão próxima. E agora, não. Lucas, ele não pode. Palavras de Célia se tornaram quase incoerentes enquanto ela se contorcia no chão. A adaga reluzia, com uma luz que parecia absorver a essência dela. Daniel sentia seu coração despedaçar. A realidade estava desmoronando. Daniel, proteja-o. Foi a última coisa que ela conseguiu sussurrar antes do corpo dela sem vida tombar. E então a atmosfera mudou. A adaga, ainda tremulando pela energia concentrada, começou a brilhar intensamente e um brilho resplandecente emanou dela. A luz envolveu Lucas e Daniel sentiu como se uma força invisível o estivesse puxando. O garoto começou a levitar, flutuando, a luz dourada o envolvendo completamente. Papai! Lucas gritou. Uma mistura de terror e maravilha. A expressão dele se transformou.
revelando um poder que Daniel nunca imaginou que existisse. Eu sou a chave. As palavras que saíam da boca de Lucas eram agora diferentes, mais audaciosas. E a figura encapuzada, que ensaiava um movimento de ataque, congelou. A presença dela era opressiva, mas agora, com a luz de Lucas, parecia estar em desvantagem. Daniel percebia que a verdadeira batalha estava apenas começando. O homem olhou ao redor, desesperado, como se estivesse avaliando uma situação em que as tangentes da realidade mudaram. Quando a luz iluminou a sala, Daniel percebeu algo irreparável. A face do homem encapuzado começou a se desvanecer, revelando uma feição familiar. Era Eleonora, uma mulher que ele nunca pensou que poderia ver novamente. Daniel, ela gritou, voz fraca, mas estranhamente suave. Você precisa entender. Não sou o inimigo que pensou que era. Eu vim do futuro. O choque que Daniel sentiu era quase palpável. Ele relutou em acreditar. O que isso significava? Como? O que Lucas era? O que estava acontecendo ao seu redor? Você não pode ser. Daniel começou, a confusão tornando suas palavras hesitantes. A conexão estava se formando diante dele. Algo que já estava há muito tempo escondido. É hora de você saber. Lucas não é apenas seu filho. Ele é a única esperança. Você precisa ser forte. O mundo que vem pela frente está em seus braços. E se não agir agora, tudo estará perdido. Eleonora olhou nos olhos de Lucas, que ainda flutuava, transbordando de poder. Quem exatamente é ele? Daniel perguntou, lutando para entender. Cada verbo parecia um mistério cada vez mais profundo. Uma antiga linhagem que começou com o seu avô. Ela explicou, cada palavra revelando uma camada de segredos que ele nunca quis ouvir. Você é parte disso, Daniel. Todo esse poder não é de Lucas, é seu também. Nesse momento, Daniel sentiu seu mundo desmoronar. A verdade estava agora em suas mãos, e cada segredinho começou a se entrelaçar em seus sentidos. Agora, ele precisava tomar uma decisão, como proteger quem ama, ao mesmo tempo que enfrenta os demônios do passado. A luz começou a desvanecer, e tudo o que parecia claro agora estava emaranhado em sombras. A única certeza era que o futuro, agora mais nebuloso do que nunca, dependia de decisões que ainda estavam prestes a serem reveladas. E a pergunta que ecoava em sua mente era simples, mas monumental. Como lidar com o legado que carregava? A luz da adaga pulsava intensamente, e Daniel se encontrava em meio ao caos que começou a se desenrolar diante dos seus olhos. Lucas flutuava, sua essência resplandecente, algo que ele nunca poderia ter imaginado. Papai! O grito do garoto ecoou, um chamado desesperado em meio à tempestade de emoções. Lucas! Daniel gritou de volta, o desespero repleto de amor, enquanto estendia os braços em direção ao filho. Ele sentia seu coração pounding como um tambor na sua caixa torácica, uma dor intensa na garganta. Célia, caída no chão, lutava para se manter consciente. Ele sabia que precisava proteger tanto Lucas quanto sua mãe. Fique forte, meu filho. Você é mais poderoso do que sabe. As palavras de Célia ressoaram, entrelaçando-se com o murmúrio da energia que emanava da adaga. A presença opressiva do homem encapuzado pairava, mas ele parecia hesitar, como se a luz de Lucas o estivesse fazendo recuar. Eu não vou deixar que você leve meu filho. Daniel rosnou, a determinação crescendo dentro dele, expandindo e tomando conta de cada célula do seu ser. Ele sentiu que a verdade, por mais sufocante que fosse, se tornava uma arma poderosa. Você não entende, a linhagem dele precisa ser meidada. Nós precisamos do garoto. O homem disparou, a voz transbordando raiva e desespero. Enquanto a energia parecia se agitar ao seu redor, uma explosão de luz ocorreu,
refletindo a luta interna que acontecia. Célia se levantou lentamente, seus olhos ardendo com uma fúria renovada. Ele é nosso, e nós não vamos deixá-lo ser corrompido por suas mentiras. A adaga brilhou ainda mais, e Lucas, com a força do instante, começou a descer graciosamente. Ele ergueu uma mão, e a luz ao seu redor se intensificou. Eu sou a chave, eu escolho proteger minha família. E a luz explodiu em um manto de proteção, envolvendo todos os que estavam na sala. O homem encapuzado não estava preparado para tamanha força. Sentiu-se momentaneamente desarmado, e em um movimento brusco, retrocedeu. Daniel sentiu a onda de poder crescer e se espalhar. O momento de decisivo repousava sobre os ombros de Lucas. Você precisa se concentrar. Use a luz, filho. Daniel implorou. Um silêncio repentino dominou o ambiente. Todos estavam ao redor, abismados, enquanto Lucas canalizava a verdadeira herança que trazia dentro de si. Com um grito poderoso, o garoto liberou a luz em uma onda que inundou a caça, expulsando a escuridão e levando o homem encapuzado de volta à penumbra. Está feito, Célia exclamou, abraçando Lucas, enquanto Daniel se preparava para qualquer outro ataque. O ar se iluminou em um palpite vibrante e a casa voltou a parecer acolhedora. Mas a batalha havia deixado marcas. Daniel olhou para sua mãe, a expressão dela repleta de dor. Mãe, pode ficar conosco agora. Ele sentia a fragilidade em seu peito, um nó que ameaçava arrebentar. Eu não posso ficar por muito tempo. O que fiz, a adaga, me custou muito. Célia respondeu, sua voz agora um sussurro. Mas você precisa lembrar, Daniel. Esse poder deve ser controlado sempre. O legado deve continuar em você e Lucas. Ela olhou um último momento com intensidade e esperança. Acredite, meu filho. Vocês são mais fortes juntos. E, com isso, a luz começou a diminuir e a figura de Célia se desvanecia lentamente, como um espelho quebrado. Não, mãe! Daniel gritou. Mas o eco de sua voz se perdeu na escuridão, que começava a engolir a sala. Ela vai ficar bem, papai. Lucas falou com uma confiança que Daniel sentiu tocar seu coração. Ela sempre estará conosco. Daniel então fortaleceu-se, olhando ao redor, absorvendo tudo o que havia acontecido. O peso da verdade agora era compartilhado. Eles tinham um novo começo, uma nova perspectiva sobre o legado que carregavam. Isso não acabou. Há muito mais por vir. Ele disse, firme e determinado, olhando para Lucas, seus olhos brilhando com possibilidades. Precisamos nos preparar. Sim, precisamos. Mas juntos. Lucas respondeu, um sorriso iluminando seu pequeno rosto, repleto de luz. O futuro era incerto. Mas por fim, eles estavam juntos, prontos para enfrentar o que quer que viesse. E enquanto caminhavam, lado a lado, Daniel olhou fixamente para o horizonte. Agora, vocês que estão assistindo, precisamos da sua ajuda. É hora de você fazer parte desta história. Se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e garantir mais aventuras assim. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. O que você acha que vem a seguir? Qual é o próximo desafio que Daniel e Lucas enfrentarão? E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa!